vocês, nós mencionamos sobre a modificação da competência relativa, aquelas que você pode ser ou em razão do valor da causa, que nós vamos observar nos juizados especiais estaduais, federais e fazendários, ou em relação ao território, onde o local onde vai ser proposta a ação. E falando sobre a modificação dela em razão de algum desses fatores, ou até mesmo da perpetuação da jurisdição quando não arguída pelo réu no momento oportuno, que é na contestação. Pois bem, o nosso Código de Processo Civil, gente, ele adotou mais duas causas de modificação da competência e reservou uma seção só para ambas. Chama-se a seção modificação da competência. Então, hoje iremos falar sobre a modificação da competência no nosso Código de Processo Civil, nesse vídeo que estamos entrando agora no ar do canal Saber Não Ocupa Espaço. Ele na modificação da competência, nessas duas outras causas, ele dirige especialmente nos casos da conexão e da continência, os casos que podem a competência serem modificadas. Apesar dele já conceituar o que são esses dois institutos jurídicos, é bom a gente não esquecer que a conexão é quando existem duas ou mais ações com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Já a continência são aquelas que aparecem quando existem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir em duas ou mais ações, tá? E um pedido ser mais abrangente do que os pedidos da outra ou das demais. Entendido isso, nós vamos então observar o que nosso legislador ele propôs, o que é que o nosso processo civil ele dispõe em relação à modificação da competência nesses dois casos. Primeiro, nós vamos para a conexão, onde, antes de falarmos sobre isso, é bom salientarmos que, em razão desse conceito de conexão-continência, claramente vocês vão observar que, caso não exista a modificação de competência nessas duas situações, irá ocorrer o que, gente? O que, pessoal, que vai ocorrer? A insegurança jurídica, porque vocês podem ter duas ou mais ações, tá? Ou conexas ou através da continência, as quais vocês vão poder, se não houvesse essa obrigatoriedade, vocês teriam possivelmente decisões conflituosas ou até contraditórias. Então, o que o Código dispôs? Que caso haja a conexão de duas ou mais ações, que elas haverá a modificação da competência delas, e vamos saber como que é essa modificação, tá? Para que elas corram por dependência, apartadas no próprio processo principal. O nosso artigo 54, ele pecou, tá? No nosso entendimento, ao dispor que poderá, usou esse termo, poderá ser modificada a competência relativa nos casos da conexão. No meu ponto de vista, acho que esse termo poderá deveria ser substituído por deverá, tá? Porque não só porque esta foi a intenção intrínseca do legislador em colocar esse dispositivo, como pela obviedade da busca da segurança jurídica, porque eu acabei de explicar que se assim não fosse feito, existiria o risco de termos decisões sobre a mesma causa de pedir, no caso da conexão, e sobre o mesmo pedido de forma conflituosa ou até mesmo contraditória. Então, entendemos que esse artigo ele deveria estar disposto com a palavra deverá e não poderá. Essa afirmativa, inclusive, pessoal, vocês vão observar que ela é ratificada pelo próprio Código no seu artigo 55, seus parágrafos, onde ele dispõe que as ações conexas serão julgadas em conjunto, tá? Salvo nos casos, obviamente, de alguma delas já ter sido sentenciada.
e nas ações também, nas execuções extrajudiciais, aquelas fundadas pelo mesmo título executivo, ou naquelas ações de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Isso daí é uma providência mais do que necessária, justamente para evitar aquilo, repito, gente, o conflito de decisões ou até mesmo decisões contraditórias sobre o mesmo objeto e sobre a mesma causa de pedir e as mesmas partes. Então, o Código, ele determina que, você vê que no artigo 54, ele fala que poderá ser a competência relativa ser modificada pela conexão. Já no próximo artigo, no 55, ele já afirma que tem que ser, que as ações conexas elas serão julgadas em conjunto. É um pouco conflitante o próprio artigo 54 com 55, por isso que nós falamos que na nossa ótica o termo usado no artigo 54 deverá ser modificada a competência relativa nos casos da conexão, para até também harmonizando-se com o artigo 55. Aliás, nessa parte que o nosso código ele inovou com uma obrigatoriedade da reunião das ações, ainda que não conexas, mas com mesmo com ações de conhecimento sobre o mesmo ato jurídico, ainda que não sejam conexas, ele ele inovou, obrigando a conexão delas para poder o julgamento conjunto. Isso daí, sem dúvida, foi mais uma, tá? Viu como é que eu não falo só mal do código? Eu reconheço quando o código inova para melhorar. Então, isso foi mais uma das melhorias. Por quê? Porque ele baseou na teoria materialista e adotada já pelo nosso STJ, para que não sejam causas com o mesmo ato jurídico, com o mesmo fundamento, com a mesma causa de pedido, julgadas de forma aleatória, cada uma de uma forma, conflitando-se as decisões ou até mesmo as tornando contraditórias. E para um exemplo disso, eu cito as ações coletivas sobre um determinado caso, um determinado fato, onde se ingressam com uma ação coletiva, mas você deseja ingressar individualmente para o mesmo, baseado no mesmo fato que acarretou essa ação coletiva. A sua ação, em razão de ter o seu processo de conhecimento, a sua ação, o seu processo de conhecimento, ter o mesmo ato jurídico, ela é obrigatoriamente apartada, apensada a essa ação coletiva para correr por dependência, que nesses casos você terá uma solução conjunta de todas as ações, não só a coletiva, como as demais que vierem a ser ingressadas no judiciário, tornando-se uma decisão una para todas elas, não gerando assim esse receio do conflito das decisões. Essa ideia de você julgar em conjunto ações com a mesma relação jurídica, ela gera não só a segurança jurídica, como os valores da isonomia e da confiança da nossa justiça, evitando-se, novamente, decisões conflitantes é ótimo, decisões conflitantes ou contraditórias entre si, tornando-se uma coisa, imagina, se você pegasse, ia ser uma bagunça. Então, junta-se, elas correm por dependência, a principal, tá? E é feita o julgamento em conjunto de todas, sejam elas o número que forem. E no caso da continência, como é que nós trabalhamos? O que é que o Código adotou quando ocorre a continência? Quando a ação continente, aquela que tem um pedido mais amplo, ela for ajuizada antes da ação contida, ou seja, com pedido menos amplo, menos abrangente, esta última contida, ela vai ser extinta sem julgamento do mérito.
Nos casos contrários, tá? No caso da contida ter sido ajuizada antes, elas correrão por dependência e serão julgadas simultaneamente. E como é que se dá como é que a gente descobre, pessoal, como se dá, qual foi a ação que foi ajuizada antes, como vai ser feito essa distribuição da competência, essa modificação da competência nos casos da conexão, da continência, que são que estamos falando agora, tá? Existem outros casos que são outros 500, eu estou falando em relação a essa seção, modificação da competência pela conexão e da continência. Como se verifica isso? Como se dá essa modificação da competência? Pela prevenção do juízo. E como é que é a prevenção do juízo? Se dá no momento da distribuição ou do registro. Eu já falei para vocês, registro quando tiver com a marca estiver só uma vara, para distribuição mais de uma. Nesse momento é que é verificada a prevenção do juízo para que seja modificada a competência. Então vamos dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui no nosso fórum aqui da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, 52 varas cíveis, tá? Eu não estou chutando não, são isso mesmo. Essas 52 você distribui uma ação que caiu na 5ª vara civil. Se houver uma outra ação conexa ou que haja a continência entre essas e for distribuída para 10ª vara civil, qual será a vara civil competente para poder julgar esta ação, já que obrigatoriamente nos casos da conexão e nos casos da continência, quando ajuizada primeiramente a ação contida, será aquela que foi distribuída primeiro. Por quê? Porque a distribuição torna-se preventa aquele juízo. Então, se for distribuída primeiro da 5ª vara civil, é esta que vai ser a competente para julgar. Então, esta da 10ª vara civil, a competência dessa da 10ª vara civil será modificada, se modificará para a competência da 5ª vara civil, e esse processo da 10ª vara civil, que é continente ou conexo com essa ação da 5ª, correrá por dependência a esta aqui e terão o julgamento conjunto. Agora observem, meus amigos, que mesmo sendo uma sessão falando sobre a competência relativa em relação à conexão e à continência, o legislador resolveu ratificar sobre a impossibilidade da inderrogável da modificação da competência nos casos que ela for absoluta, ou seja, razão na matéria da pessoa, da função. Ele dispõe isso no artigo 62, ele está ratificando aquilo que eu já falei para vocês, mencionei para vocês, tá? Que a competência absoluta, ela independe, é de ordem pública, isso daí independe da relação das partes. Já ao contrário, a relativa ela pode ser modificada pelas partes. Primeiro, na perpetuação da competência relativa, quando o réu não arguir na contestação a sua incompetência, vai precluir o direito dele, então, por intermédio da parte, ainda que seja sem querer. Não estava querendo mesmo, mas pode não ter observado, analisado, passou, a competência vai perpetuar-se. Ela é incompetente relativa, relativamente incompetente, aquele juízo, aquele foro, tá? Aquele foro. Aquela comarca é incompetente relativa territorialmente, mas em razão da inércia do réu, ela passa a ser competente. Nos casos da eleição do foro, as partes podem eleger o foro para discutir a respeito de obrigações e direitos do contrato. É permitida essa eleição de foro e, não sei, vocês são de Nova Iguaçu, vocês vão, em termos de Brasil, que eu trabalho com o Brasil, vocês são aqui do Rio de Janeiro, vão eleger o foro da comarca de São Paulo, por algum motivo, alguma razão, é permitido, vocês estão modificando a competência. A competência deveria ser aqui, em razão de ambas as partes residirem e terem domicílio no Rio. Mas resolveram eleger o foro da comarca de São Paulo, não sei por qual motivo, é permitido também.
tá? É uma competência relativa, portanto, há essa permissibilidade para poder dirimir algum problema oriundo do contrato celebrado entre ambos. Agora, meus amigos, essa eleição do foro, ela só vai valer se tiver constante do contrato e aludir expressamente a alguma relação jurídica. E mais, ela obriga os herdeiros e sucessores a respeitá-la, a aceitar isso que for acordado em relação à eleição do foro, do local do foro, para dirimir qualquer problema oriundo dessa relação jurídica constante do contrato. Caso contrário, não vale. Agora, se o juiz, antes de determinar a citação, observar que essa eleição do foro ela é abusiva, ele pode refutá-la, tá? E tornando como ineficaz e de ofício, tá, gente? Apesar do nosso código ter adotado nos seus princípios que não existe mais decisões, tentou afastar pelo menos decisões de ofício, tá? Obrigando sempre a oitiva da parte contrária. Nesse caso, ele dispõe, você pode ver no artigo 63, seu parágrafo 3º, ele dispõe que ele pode, de ofício, reconhecendo a sua abusividade, declinar a competência para o foro competente. Contudo, pessoal, se por acaso o juiz não observar, não ter percebido que a cláusula de eleição no foro seja abusiva, seja por qualquer motivo, tá, gente? E determinar a citação, compete ao réu arguir a abusividade dessa cláusula no momento propício, qual é, que eu já falei para vocês, no momento da contestação. Caso contrário, ocorrerá o instituto jurídico da preclusão do seu direito e, por extensão, a perpetuação da competência do foro eleito, ainda que abusivamente. Bom, tive um professor que ele sempre falou: o direito não ajuda quem dorme. Ele falava dessa forma, e eu exemplo disso. Entendeu, pessoal? Então é isso, pessoal. Hoje falamos sobre a modificação da competência relativa nos casos da incidência da conexão ou da continência. E no próximo vídeo nós vamos dissertar sobre a incompetência. Tá certo? Então, por hoje é só. Espero aqueles sempre pedidinhos de sempre, que curtam, se inscrevam no vídeo, compartilhem, falem com os coleguinhas, divulguem esses vídeos para o pessoal interagir, para o pessoal se inscrever e toque o sino para receber notificações de novo vídeo. E até o próximo vídeo neste canal maravilhoso. Saber não ocupa espaço. Um abraço, até lá.